Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no checkmate de hoje você vai ver como nós, pequenos e microagricultores que plantamos coisas na nossa casa, podemos deliberadamente colocar o mundo em colapso. Você acredita nisso? Segue aí então. Bom, antes da gente começar a nossa discussão, eu já vou pedir para você colocar o dedinho no like, porque o seu like ajuda pra caramba o canal. Também ativa as notificações para você poder receber todos os nossos vídeos. E você que ainda não é inscrito, trate-se de se inscrever agora, porque a gente está querendo chegar a 1 milhão de inscritos até dezembro. Bora lá? Eu vou falar uma coisa para vocês que pouca gente vai acreditar, mas que eu já senti na pele de verdade os efeitos desta conversa. O The Guardian acabou de publicar uma matéria muito completa falando dos riscos da pequena agricultura, dos pequenos criadores, das pessoas que criam comida e animais no quintal, na proliferação de pandemias e doenças que são potencialmente letais, tanto para animais, como para lavouras, como para seres humanos. Você acredita nisso? Pois bem, eu vou te contar um caso muito interessante agora que aconteceu comigo e com a raposa há poucos meses atrás. Olha só, você não vai precisar de muitos dias para achar tudo que nós temos disponível no Brasil de autossuficiência, de empresas que produzem equipamentos e todo o resto. Com uma pesquisa aí bem elaboradinha e bem caprichada, você consegue achar tudo isso bem fácil. Se você fizer uma pesquisa regional, então é mais fácil ainda. E lá estávamos nós fuçando nossos e-mails quando nós vimos alguns e-mails de empresas que gostariam que a gente fosse filmar nesses lugares. E uma dessas empresas, na verdade duas delas aqui da região, são criadores de mudas. E a gente achou que isso seria um conteúdo muito legal para você que acompanha o canal. Você sabe como é uma fábrica, uma mega estrutura que cria mudas de alface, de beterraba, de tomate. A gente foi convidado para conhecer tudo lá, o laboratório, o que eles fazem. A gente viu as estufas e a gente ia gravar um conteúdo bem legal para poder mostrar para vocês. Até que, quando eles perguntaram sobre a nossa experiência com plantio e cultivo, a gente começou a conversar e a gente contou que a gente tem um projeto de sustentabilidade, que a gente tem uma ideia de trazer sustentabilidade real para que as famílias possam se sustentar, que a gente também tem um belo de um banco de sementes crioulas e que dentro da nossa propriedade, que é de 1.000 metros quadrados, a gente tenta duplicar isso e espalhar para as pessoas. Nesse momento, a pesquisadora que nos acompanhava e levava para fazer esse passeio pediu que a gente saísse da estufa e fosse até uma parte que é perto do escritório ali. E quando a gente chegou ali perto do escritório, ela pediu licença, saiu, chamou uma outra pessoa da empresa. Nós já estávamos lá, ok? A pessoa chegou e aí nós ouvimos um caminhão de coisas. Coisas que num primeiro momento me deixou meio emputecido, mas depois eu parei para pensar e falei, peraí, o que essa senhora está dizendo? Ela basicamente nos acusou de estar tentando destruir a comida do mundo. Você acredita nisso? A moça olhava para mim e para a raposa como se nós fôssemos altamente contagiosos, assim, pessoas que deveriam ser lavadas com escovão, água sanitária e depois tomar um banho de álcool gel, sabe? Parecíamos a escória do mundo dentro daquela empresa. Você lê a matéria do The Guardian, você vai ver mais ou menos o discurso que a gente escutou lá naquele dia, que são os pequenos produtores, as variações crioulas e aquilo que a gente produz em casa. E, segundo a moça, pessoas como nós, isso, sobrevivencialistas e outros que têm uma agricultura de subsistência, somos as pessoas que vão ferrar, sem sombra de dúvida, todo o alimento do mundo. Por quê? Porque ela acredita que os cultivos e as produções mais ostensivas, mais em massa, têm muito mais cuidado, têm muito mais
atenção do que as pequenas. E as grandes doenças e pragas e coisas que afetam as lavouras nunca acontecem nessas grandes empresas, nesses grandes produtores que usam uma quantidade imensa de defensivos, e sim brotam das pequenas propriedades onde, teoricamente, a pessoa acha que está sendo sustentável ou até orgânica. E depois nós ouvimos ainda mais, tipo, nossa empresa não se envolve com agrofloresta, permacultura, pessoas que criam e plantam comida em casa, entre outras coisas. A gente até acha que a pessoa tem que plantar, desde que ela compre mudas e sementes e coisas que são industrializadas e testadas. Porque se você de repente planta uma variação de milho de 30 anos atrás, de 40 gerações, como o trigo que a gente estava plantando aqui orgulhosamente, você pode estar trazendo doenças de 40 anos atrás e pioras genéticas de tudo o que você está fazendo na tua casa. Você pode não acreditar, senhor Batata, que o que você planta na tua casa pode chegar, uma semente, por exemplo, a quilômetros de onde você está. E aí você contaminaria toda uma produção que alimenta milhões de pessoas. Então, o que você está fazendo na sua casa de ter uma pequena lavoura, de ter uma pequena horta, de criar um animal, um porco, uma galinha, é abominável. Porque isso que você está fazendo pode estragar toda a comida da humanidade. Nota, ela não disse que vai estragar, ela disse que pode estragar. E se as autoridades tivessem algum juízo, começava a impedir que pessoas como você, Batata, existisse. Foi exatamente esse discurso que nós ouvimos tempos atrás. E quando isso aconteceu, ainda me lembro, eu falei isso tudo numa live. Falei, nossa, a gente foi convidado para uma empresa e quando a gente chegou lá, a gente foi escorraçado da empresa porque a gente plantava comida em casa. E além disso, nós ouvimos também que pessoas como nós damos um péssimo exemplo, porque se todo mundo começar a fazer sua hortinha em casa, se todo mundo começar a querer comer orgânico e coisas sem agrotóxicos, uma hora a gente começa a ferrar o mercado das grandes empresas e grandes corporações que dependem dessa grana, da sua grana, para sobreviver e se manter e principalmente manter os seus lucros. Ou seja, pessoas que plantam comida, que criam animais, que tentam buscar a autossuficiência, têm que começar a ser sobretaxadas e essa grana tem que ir para as empresas. Olha só que curioso, exatamente em janeiro desse ano, as pessoas começam a taxar aqui no Brasil até o sol. Isso mesmo, se você tem baterias solares que puxam energia do sol, a partir de janeiro do ano que vem, você já começa a pagar um imposto sobre o sol. Quer saber mais? Existem normas gigantescas para que você tenha um poço na sua casa. Se você não tentou ainda, tente. Se você morar abaixo da linha de Minas Gerais, você vai enfrentar uma série de burocracias gigantescas, onde para que você perfure um poço é uma verdadeira luta, uma epopeia. Ou seja, você não pode mais usar o sol sem pagar para alguém. Você não pode mais ter água sem pagar para alguém, sem pedir um monte de liberações e alvarás para você poder fazer isso. É sério, depois que você cava seu poço, dependendo do município, é instalado um registro nele e você tem que pagar pela água. Daqui a pouco já tem projeto até para cobrar pela água da chuva. Quem está armazenando a água da chuva tem que pagar por essa água porque ela está tirando uma água antes dela chegar no solo. Você acredita nisso? Não acredita? Esse é o sistema correndo atrás de quem quer ser autossuficiente, porque essa prática já começou a incomodar bastante gente, principalmente na Europa, onde políticos já chegaram até a dizer o seguinte, abre aspas, se a pessoa começar a produzir muita comida para o próprio consumo, é injusto com aqueles que não produzem nada. Ou seja, já tem gente no mundo pensando em pegar aquilo que você está armazenando, aquilo que você está plantando e dividir com todo mundo. Ou seja, eles querem que você trabalhe para cumprir e cobrir a função de pessoas que estão lá para fazer isso. Ou seja, os políticos.
vamos tirar essa culpa das nossas costas por a gente não conseguir alimentar as pessoas com menos condições e vamos jogar nas costas daquele pequeno produtor. Às vezes eu acho que a impressão que eu tenho é que tem gente que prefere ver as pessoas passando fome do que ver pequenos polos produtivos. A solução não é você proibir as pessoas de criarem galinhas em casa ou cobrar um absurdo de preço só porque a pessoa está sendo autossuficiente. Essa pessoa muitas vezes quer ser autossuficiente justamente para se livrar do sistema. Mas o sistema sempre vai dar um jeito de fazer você ficar nele até o pescoço. Você acha que alguém hoje em dia quer você longe do celular, por exemplo, longe das redes sociais? Não, ele quer você viciado naquela porcaria, ele quer você preso nessa porcaria para fazer com que você consuma, porque isso é propaganda quase de graça e totalmente feita para o seu perfil. Hoje, uma pessoa que não usa o celular com frequência ou que não passa 2, 3 horas em cima dele é praticamente um alienígena e as pessoas olham para ele como se fosse uma coisa de outro mundo. Não, você tem que entrar no sistema, você tem que entrar no sistema. Fala comigo pelo WhatsApp, fala comigo por não sei o quê. E se você não tá lá, você deixou de existir. As pessoas, malemar, se cumprimentam na rua. Isso porque, há 5 minutos atrás, elas estavam penduradas conversando com o mesmo amigo na internet. As pessoas já não sentam mais na mesa e conversam como conversavam antigamente. É o sistema querendo te puxar para dentro dele. E vai ser assim com a água, vai ser assim com o sol, vai ser assim em breve com o oxigênio, na verdade já está meio assim, com as taxas de carbono entrando aí, com dessola em todos os lugares, vai ser assim com a comida que você come e mesmo que você queira produzir na sua casa, eles vão inventar um jeito de dizer que você está errado e que se uma próxima pandemia acontecer ou se o gado morrer, foi você, foi sua culpa. E não da natureza que está sendo destruída pelas corporações, e não dos políticos, e não de tudo que está acontecendo no mundo, da superpopulação. Não, não é nada disso. A culpa é de quem quer ser autossuficiente e tentar viver um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais independente desse sistema de merda. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles querem que quando a coisa quebrar, que todo mundo se ferre. Não pode ter gente que vai tentar burlar esse sistema e sobreviver, mesmo que com o trabalho das próprias mãos. E não pense você que nós brasileiros estamos atrasados em relação a isso. Há pouco tempo atrás, o presidente da Associação Brasileira de Alimentos Superprocessados, ou algo assim, da indústria de alimentos superprocessados, começou uma bela de uma campanha com investimento de milhões vindos de várias empresas para convencer você que superprocessado é bom. Sabe, esses alimentos que quando você olha ali na embalagem dele, você não está lendo comida, você está lendo uma bula de remédio, até pão com 75 ingredientes existe, sendo que pão é água, farinha e sal. Não, para eles não. O alimento bom, o alimento do futuro é o superprocessado. E ele disse, com todas as letras, que uma das metas da gestão dele na frente dessa empresa é exatamente levar as pessoas a abandonarem o uso de ingredientes puros e de comida saudável. E quanto mais essa moda, em outras palavras, de comida saudável crescer, quanto mais pessoas começarem a comer orgânicos e coisas desse tipo, mais a indústria de alimentos superprocessados vai ser afetada. E que isso deveria mudar, inclusive usando o poder político no Brasil, a agroindústria do Brasil, para fazer com que as pessoas entendessem que a comida que ela precisa é ração. Essa, na minha opinião, é definitivamente uma triste constatação. Como é que o sistema vai te dominar se você não depender exclusivamente dele? Eu quero saber se a sua percepção do que está acontecendo é igual à minha. Se você também acha que o cerco está se fechando em cima de pessoas que querem se preparar, que querem estar prontas para o futuro, que já entenderam que nós vamos ter uma mega crise de alimentos, que nós vamos ter uma mega crise de água no prazo de meses ou até anos. E não é interessante que um grupo de pessoas que se preparou antes consiga sobreviver. E aí vai entrar de tudo, desde justiça social até gente e políticos querendo cobrar
por aquilo que é natural, por aquilo que hoje é totalmente de graça. Daqui a pouco você vai ter que pagar para respirar. Mas eu quero saber o que você pensa. Se sou só eu que estou percebendo isso, se sou só eu que estou tirando essas conclusões. Eu quero saber o seu pensamento aqui embaixo nos comentários. A gente tem que esparramar esse vídeo e mandar para todo mundo, porque o cerco em cima de quem quer ser autossuficiente, de quem quer se preparar, ou até de quem quer simplesmente sobreviver, está se fechando cada vez mais. Ative o sininho para receber todas as notificações do canal e se inscreva aqui. A gente está querendo chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano. Se você tem uma opinião formada sobre isso, coloca aqui embaixo, porque eu realmente quero saber se sou só eu pensando assim, se sou só eu que está percebendo que o cerco está se fechando por todos os lados e que já já a gente vai estar vivendo atrás das linhas inimigas de verdade. Valeu? Deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.